Continuando a nossa super aula sobre atos administrativos, é isso mesmo, né? Ó, cara, você pode ter certeza. Essa aula é uma aula completa. Nessa aula aqui você vai ter todo o conhecimento necessário e suficiente para realizar uma excelente prova de concurso. E durante a explicação eu já falo, eu passo mais ou menos como é que a banca cobra, cara. Cara, vai ser bacana demais, hein? Ok? Então vamos lá. Estamos falando o quê? De requisitos. O que é um ato? Cara, ato é como a administração pública se manifesta, como é que ela conversa com o seu público interno, os administrados, né? E quem? A sociedade também. Atos. E aí o seguinte, o ato, para ser essa forma de comunicação, ela tem que ter o quê? Ela ter baseada em lei, né? Claro, né? Ela tem que ser prevista em lei e ela tem que ter seus requisitos, né? Quais são os requisitos? Cara, já falei para vocês o primeiro, a competência, né? Competência, objeto, forma, motivo e finalidade, né? Motivo e finalidade. São os 5 elementos do ato administrativo. Cara, cai, despenca, despenca. Não é papo de professor, não. Cai muito mesmo. Né? Agora é a forma. O que é a forma? A forma é do formato, né? A forma é do formato, né? Por exemplo, um guarda de trânsito. Ele está organizando um trânsito aí na avenida aí da sua cidade, tá lá, assoviando, né? Ele está emitindo um ato administrativo, não está falando ali, o guarda não está falando em nome de si próprio, ele está falando em nome do município, né? Está organizando ali o trânsito, né? Então, qual que é a forma? Sonoro, quando ele faz o gesto, né? É gestual, né? Quando ele dá o sinal, pare, então é o quê? A forma, né? Aí, professor, aí os atos administrativos, né? Então, nós temos diversas formas de exteriorização do ato administrativo. Tem oral, né? Tem gestual e tem, claro, né? Mais de 95% dos atos administrativos, eles têm forma escrita. Ele tem forma escrita. Então, isso aqui é a forma é o formato. Como é que vai fazer isso? Né? É muito importante. Por exemplo, a lei diz que os atos administrativos têm que ser assinados. Né? Faltou uma assinatura, há um vício de forma. Um vício de forma que pode ser sanado? Sim. Como é que vai ser sanado? Com assinatura. Então, isso é a forma. Né? A forma é o revestimento externo do ato, a maneira pela qual a manifestação da administração se exterioriza para os administrados. Os atos necessitam de formalidades e procedimentos para produzir efeitos, como, por exemplo, a necessidade de produzir a necessidade do processo administrativo disciplinar, né? Na necessidade de processo administrativo disciplinar para se emitir um ato de demissão, né? Então, isso aí é um procedimento, né? Em regra geral, os atos administrativos possuem forma escrita, ok, admitindo-se apenas de modo excepcional ordens verbais, gestos, apitos, sinais que serão utilizados em situações de irrelevância, casos de urgência ou transitórios, né? Então, beleza. Então, isso aqui é a forma, né? Então, forma, regra geral, mais de 95% dos atos são escritos. Pode um ato ficar na prova de concurso, pode um ato administrativo ter uma forma de exteriorização verbal? Claro que pode, né? Mas é uma exceção, tá? Mas é uma exceção, ok? O ato administrativo está sujeito ao princípio da solenidade, exigindo-se formalidades específicas, procedimentos administrativos prévio e motivação. Beleza, né? Então vamos embora, né? Professor, o que a lei diz? Vamos trazer aqui a lei, né? Claro, a lei de processo administrativo, a lei 9.784, tá? Lá no artigo 22 ele traz aí alguns dos requisitos de forma. Vamos lá. Primeiro, os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada. Então, primeira coisa, professor, existe forma certa? Não depende de forma determinada. Então, tem diversos tipos de forma para se exteriorizar o ato administrativo, né? Senão, quando a lei expressamente exigir. Vamos lá. Os atos em processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, ou seja, né, em idioma português, com a data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável, né? Local, data é a forma, né? Então tem que ser por escrito, né? Tem que ser lá, tem que ter a assinatura da autoridade que está editando o ato, beleza, né? Que é a confirmação. Salvo imposição legal, no reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, né? Então o que acontece? Tem que ser assinatura, assim. Então a assinatura de firma, né, reconhecimento de firma, não é uma regra geral de forma, né? Só quando tiver
Dúvidas em relação à autenticidade, né? A autenticação de documentos exigidos em cópia poderá ser feita pelo órgão administrativo. Como assim, professor? Né? Você vai lá, você tem que entregar lá, por exemplo, lá a cópia do seu, né? Seu diploma, né? Seu mestrado. E aí? Você apresenta lá, né? O diploma de mestrado. E aí, professor, o cara vai lá e coloca lá a cópia, né? Confere com o original. É isso aí, então. Isso aqui está delegando fé pública para os agentes públicos, né? E, finalmente, o processo deverá ter as suas páginas numeradas sequencialmente e rubricadas, né? Então, tem que ter todas numeradas, né? E agora? Agora é motivação. Beleza, né? Agora é a motivação. Tá, tudo bem, né? Então, nós temos aqui, né? Ó, só para vocês terem uma ideia, vamos lá, né? Nós temos os requisitos dos atos, né? Ó, requisitos. Nós temos competência, beleza, objeto e forma. Todos os atos têm isso aqui. Então, isso aqui são vinculados. Beleza? Aí nós temos aqui, né, a motivação. Tá? E nós temos a finalidade. Beleza, né? O que acontece, né? Especificamente em relação à motivação, né? Não são todos os atos administrativos que requerem motivação. Pelo contrário, né? Pelo contrário, né? Apenas fazendo uma conta de padeiro, tá? Uma conta de padeiro para vocês terem uma ideia, apenas 5%, tá, dos atos administrativos são obrigatórios à motivação. Tá? A motivação. Motivo para ação. Professor, como assim motivação? Você tem que justificar, né, tanto no amparo na lei, quanto, né, nos fatos reais, porquê da edição daquele ato. Isso que é a motivação. Mas, professor, mas por que, professor, que somente 5% dos atos? Cara, porque a motivação leva tempo, é trabalhoso, você tem que escrever. Se fosse 100% dos atos administrativos exigisse a motivação, cara, a administração pública não andava. Ela ficaria paralisada, anestesiada. Cara, o custo disso ia ser muito alto, né? O custo administrativo, horas trabalhadas, pessoal, papel, energia e assim por diante. Então, 5% dos atos administrativos que são obrigação da motivação. Bingo, ponto, ok. Agora preste atenção aqui no tio, confie, acredite, vem comigo. Teoria dos motivos determinantes. Teoria dos motivos determinantes. O que tem essa teoria, cara? Ela diz o seguinte, tá? Tudo bem, você não tem aí, né, a obrigação, né, de você motivar. Mas eu quero motivar. Pode, problema é seu, tá? Problema é seu. Só que tudo aquilo que você elencar de motivo para a edição do ato, ele é dito como verdadeiro. Por isso que é teoria dos motivos determinantes, né? Quais foram os motivos determinantes que levaram à edição desse ato. Então, se tiver qualquer vício, qualquer erro, qualquer problema, qualquer mentirinha nesses motivos, isso aí vai ser objeto de invalidação deste ato administrativo. Por quê? Porque os motivos que determinaram a edição desse ato são falsos, tá? São falsos, né? Então não pode. Então esse é o motivo, né? Esse é o motivo. Professor, beleza, tá? Eu sou um cara pragmático, professor. O que eu preciso saber, professor, para, tá? O que eu preciso saber, professor? O que eu preciso saber, professor, para acertar esse negócio aqui? O cara você tem que saber. Primeiro, né? O que é motivação? Motivação, né? Não é todos os atos. Não são todos os atos. Você tem que saber claramente quais são os atos administrativos que são obrigatoriamente, que necessitam ser motivados. De novo, você precisa saber, para acertar esse assunto, quais são os tipos de atos administrativos que têm motivação obrigatória. Bingo, né? Então vem comigo, motivação, né? Ó, motivação, primeiro, é o quê? É um princípio da administração pública, ó. A administração pública obedecerá, dentre outros, né, os princípios, né, ó, da legalidade, finalidade, motivação, aí, ó. Motivação, ok, beleza, né?
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de, aí vem, motivação, ó, indicação de pressupostos de fato e de direito determinantes da decisão. Esse cara aqui é a motivação, ó. Indicação dos pressupostos de fato, né? O que é o de fato? O que aconteceu, né? O que aconteceu? Qual é o fato, né? Aí, ó, você tem que ter o fato mais o quê, ó, o direito, né? Qual que é a lei? Qual que é o termo da Constituição? Qual que é a portaria? Qual que é o decreto amparado na edição do quê? Do ato. Lembrando, aqui você tem que escrever teoria dos motivos determinantes. O que é isso? Teoria dos motivos determinantes, né? Eu vou até escrever aqui, ó, teoria dos motivos determinantes. Ou seja, o que você escreveu de motivo, né, que é o pressuposto de fato e o pressuposto de direito, né, pressuposto de direito tem que ser verdadeiro. Se não for verdadeiro, o ato vai ser anulado. Inclusive, né, eu falo agora na condição de advogado, né, aqui que a gente derruba, né, os atos, né. O cara vai lá e justifica. Ah, professor, essa motivação também é o tal da justificação? Com certeza, né? O cara vai lá, justifica 3, 4 páginas. Beleza, aí você vai lá, você aprofunda, você tenta encontrar primeiro as incoerências, né, do texto. Não encontrando as incoerências do texto, você vai, né, para aprofundando, né? Então vamos lá, ó. Ó, ok, beleza, né? Motivação. Agora aqui você tem que prestar atenção. Nós vamos fazer 2 vezes essa leitura. Os atos administrativos deverão ser motivados com a indicação dos fatos e os fundamentos jurídicos quando. Beleza, né? O que acontece aqui? Aqui são os 8 itens na qual esses atos deverão, né? Esses atos deverão ter motivação obrigatória para a edição. Então, são quantos casos de motivação obrigatória? 8. 8 casos. Professor, sem ler, professor, eu quero ter um juízo de valor. Beleza, né? Então, o que acontece, né? Todo aquele ato que venha punir, obrigar, tá? Reduzir, tá? Então, todo ato punitivo, todo ato de revisão, todo ato que venha prejudicar um direito do servidor, do administrado ou da sociedade, esse ato necessariamente deve ser o quê? Deve ser motivado, né? Então, apenou, né? Aplicou uma pena, tirou um direito, agravou, recurso administrativo, né? O recurso administrativo, você tem que justificar por que você está atendendo ou não está atendendo o recurso do cara. São motivos de quê? São motivos de motivação. Então, ó, neguem, limitem ou afetem direito ou interesses. Beleza, né? Ó. Imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções. Decidam em processos administrativos de concurso ou seleção pública. Dispensem ou declarem a exigibilidade, dispensa ou declarem a inexigibilidade em processo licitatório, né? Então, na licitação, nós temos aí 2 hipóteses, né? Ou a dispensa ou a inexigibilidade, você tem que ter o quê? Um ato motivado, né? Decidam sobre recursos administrativos, decorram de reexame de ofício, deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais. Importem em anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. Então, todas essas hipóteses são hipóteses de quê? Que tem motivação obrigatória, né? Vamos lá, explicação rápida, né? Ó, negou, limitou, puniu, tá lá. Falou de concurso público, tá lá, tem que ter a motivação, né? Ó, licitação, né? Quando você vai o quê? Ó, dispensar um processo licitatório, ou você não vai exigi-lo, né, que é a inexigibilidade, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que ter um ato motivado. Decidam sobre recursos, né? Reexame de ofício, professor. O que é o reexame de ofício? Né? Reexame de ofício é quando a administração pública, mesmo concedendo o direito, né, a uma pessoa, ele tem que recorrer, é o reexame de ofício, né? Ah, professor, eu gosto de ter história nesse assunto. Eu vou dar o meu caso prático, né? Tá?
Na LAC aqui, né? Na LAC aqui teve. Isso faz tempo, vou falar mesmo, cara, tô nem aí, né? Um vizinho invejoso. É, um vizinho invejoso, né? Mas invejoso, né? Ele chegou lá e fez uma denúncia na prefeitura dizendo que a minha obra da LAC estava não sei o que contra o meio ambiente. Beleza, né? Aí chegou, né, o fiscal lá, né? Chegou lá o fiscal com treina daqui, dali, não sei o que, foto, papapá, papapá. Enfim, me aplica uma multa, né, de 14 mil reais. É que aí você fala que como é que eu vou pensar desse vizinho, né? Tá lá hoje, até hoje lá. Tá lá, né? Aí, graças a Deus, eu sempre procuro agir, né? Sempre procuro, né, agir. Sempre procuro agir, né, de boa, né, dentro da lei, né? Fui lá, expus meus argumentos contraditórios, venci, recorri, né? Foi lá para um fiscal da prefeitura, né? E aí esse fiscal reconheceu, tá? Esse fiscal reconheceu o meu direito. Reconhecendo o meu direito, o que que aconteceu? Ele fogou ao meu favor. Aí, esse é um tipo de caso onde a prefeitura é obrigada a fazer o reexame de ofício. Aí ele fez o reexame de ofício e mandou para o colegiado, né? Então a própria prefeitura recorreu da decisão do seu técnico de primeira instância, né? E mandou para onde? Mandou para o conselho, é o famoso reexame de ofício. Beleza, aí o reexame de ofício, né? Aí, professor, como é que eu vou lembrar desse cara aqui? Você vai lembrar do vizinho invejoso da LAC, né? Aí, né? Beleza? Ó, recursos administrativos. Ó, outra coisa, se eu tenho aqui, né, ó, deixem de aplicar jurisprudência. Então sempre tem um entendimento. Aí a autoridade chega lá, não segue esse entendimento. Você pode? Pode. Então você tem que justificar, né? Ó, quando você não atende um parecer jurídico, quando você vai contra um laudo, né? Tá certo? Um relatório assim por diante, você tem que, né? Ó, importa em anulação, revogação, suspensão, convalidação do ato administrativo, são todas as hipóteses que necessitam de quê? De motivação, né? De motivação. E aí, professor, vamos ler de novo aqui. Vamos lá, ó. Neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses. Imponham ou agravem direitos, encargos ou sanções. Decidam sobre processos administrativos de concurso ou seleção pública, dispensem ou declarem a inexigibilidade em processo licitatório, decidem recursos administrativos, decorram de reexame de ofício, o vizinho, deixem de aplicar jurisprudência afirmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais. Importem em anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. Beleza? Fechou, né? Ah, professor, completa a história do vizinho lá, o invejoso. Eu falo para vocês, rapidão aí. É o seguinte, meu amigo, é o seguinte, olha só, né? Aí, eu venci na primeira, houve a suspensão do crédito tributário, porque por causa desse motivo aí, queriam tirar a LAC do Simples Nacional. Já pensou? Olha aqui que o invejoso não faz, né? Aí ele foi lá para o conselho, está lá há anos e ainda não foi julgado, eu já até nem sei, ó. E a forma como foi feito o meu pedido e a decisão também da autoridade, cara, eu tenho, assim, não posso falar que eu tenho certeza, né, porque o futuro a Deus pertence, mas eu estou bastante seguro que na segunda instância vai confirmar também aí o nosso motivo. Mas, né, se fala menos mal, mas aí foi o tempo, né, tempo, dinheiro, cara, é complicado, né? Beleza? É complicado isso aqui, né? Vamos lá, né? A motivação deve ser explícita, clara e concluente, podendo consistir em declaração de concordância com os fundamentos anteriores, pareceres, informações, decisões ou propostas que, neste caso, serão parte integrante do ato. Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio eletrônico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique o direito ou garantia dos interessados. A motivação das decisões de órgãos colegiados ou comissões de decisões orais,
constará na respectiva ata ou em termo escrito, né? Bacana, então isso aqui é a motivação, né? Professor, resumindo, motivação é importante? Claro, como é importante, né? É a motivação, o que você deve saber? Você deve saber, né, que tem que ser uma motivação, né? Você tem que saber da motivação dos fatos e do direito, beleza? Que nem todos os atos necessitam de motivação, mas se você motivou, você fica preso à teoria dos motivos determinantes, ou seja, como verdadeiros, verdade absoluta aquilo que você colocou, e aquilo tem que ser realmente uma verdade absoluta, senão o ato ele vai ser anulado, né? Vai ser retirado do mundo jurídico. E um detalhe, né? Você tem que saber todos aqueles atos que necessariamente necessitam ser motivados. Agora é a finalidade, né? É a finalidade, né? Aí a finalidade, né? Nós temos duas finalidades, né? Tá? A atividade deve ser o interesse público, claro, né? Ah, professor, eu estou ali fazendo um ato administrativo. Beleza, mas a sua intenção é beneficiar terceiros, né? Ou seja, se é beneficiar terceiros e não tem nada a ver com a coletividade, esse ato tem que ser anulado, desvio de finalidade, inclusive. Tá? Ok, né? A finalidade sempre é um elemento vinculado, sempre um elemento vinculado, nunca é do agente público que determinará a finalidade, mas sim a lei, né? A lei, sim. Aí dessa finalidade, nós temos dois tipos de finalidade. Uma finalidade geral e uma finalidade específica. Professor, para concurso, cara, você tem que saber primeiro que essa geral nada mais é do que o interesse público, né? Ó, finalidade geral ou imediata, né? Ou seja, posterior, né? Que é sempre a mesma para todos os atos, né? Expressa ou implicitamente estabelecida na lei, que é o interesse público, né? Finalidade específica, é imediata, o que é o objetivo direto, o resultado específico a ser alcançado na execução do ato, né? Então você tem a finalidade geral e a finalidade específica, né? Ah, ato de aposentadoria, beleza. Qual que é a finalidade específica? Aposentar o sujeito, né? A finalidade geral é pública, né? Do que? Cumprimento lá, né? O cara atingiu, é o cumprimento de um direito da sociedade, de um membro da sociedade, né? O direito da coletividade, né? Mediato significa indireto, remoto. Imediato, sem demora, direto, o que está antes, logo depois, tá? Objeto, efeito jurídico imediato, que o ato administrativo produz. E a finalidade, efeito jurídico imediato, que é a finalidade pública, né? Sobre a finalidade não tem muita coisa para a gente comentar, né? Beleza? Fechou? 10, vamos embora, né? E agora, outro assunto. Atributos dos atos administrativos. Professor, eu aprendi aqui conceito. Beleza. Professor, eu descobri que o ato administrativo faz parte da categoria do ato jurídico. Sim. Se é do ato jurídico, significa dizer que ele produz efeitos jurídicos, né? Ele produz efeitos, né? Tem efeitos, sim, todo ato tem um efeito, né? Eu aprendi aqui, professor, já os requisitos dos atos. Vamos lá, de novo, sem preguiça comigo. Primeiro, competência. Segundo, objeto. Terceiro, forma. Quarto, motivação e finalidade. Além disso, né, para os atos administrativos realmente cumprirem as suas missões, né, ele já foi editado o ato com todos esses requisitos, a legislação, o direito público, a administração pública concedeu esse ato poderes específicos, né, que é chamado de quê? De atributos, né? Atributos pode colocar poderes específicos, né? Poderes específicos são 4 poderes, né? Ó, poder da autoexecutoriedade, poder da imperatividade, poder da presunção de legitimidade e vericidade e o poder da tipicidade. Tá? Então são atributos, né? Primeiro poder, autoexecutoriedade, né? Ou seja, o ato editado ele é autoexecutável. Tá? Então os atos da administração pública, em regra geral, eles são autoexecutáveis. Você não precisa chamar a polícia lá para você executar. Você não precisa convocar, provocar a justiça, né? O juiz para ter uma sentença para poder fazer valer. Então ele é autoexecutável por si próprio, né? Quando um agente, né, de fiscalização, vou dar um ato aí bastante comum, ele chega lá no estabelecimento de alimentação e verifica que que não está sendo cumprida a lei. O que ele faz? Ele vai interditar. Ele faz o quê? Um auto de interdição, né? E esse auto de interdição ele é auto-executável. Ele vai lá, passa a fita e acabou.
tá? Ou seja, ele não precisa ficar, isso dá muita agilidade, né? A administração pode executar os atos administrativos dela emanados sem necessidade de provocar previamente o Poder Judiciário. Esse é o gatilho mental dessa parte da aula. Sem provocar previamente o Poder Judiciário. Isso cai em concurso, né? Então você tem a exigibilidade, meio indireto, de coação, por exemplo, notificar, né? Você tem a executoriedade, meio indireto, direto, de coação, por exemplo, destruição de mercadorias, né? Então você tem aí, né, vários tipos, né? Permite a sua implementação material direta pela administração, mas sempre que o administrado entenda haver desvio ou excesso de poder, ou quaisquer outras ilegalidades, pode exercer o seu direito inafastável de buscar a tutela jurisdicional. Então, o que acontece? A administração pública, professor, a administração pública, ela tem a capacidade de executar seus próprios atos? Sim, ela tem essa capacidade, né? Ah, professor, mas eu sou obrigado a aceitar? Sim, se não concordar, você pode recorrer. Princípio da inafastabilidade do judiciário. Tá? Então, aqui nós temos um sistema de jurisdição única no Brasil. Então, tudo você pode provocar, né? Beleza? Exemplos de atos autoexecutáveis. A retirada da população de um prédio que ameaça desabar. Aí, ó. Tá? Não precisa estar procurando a justiça, né? Vai lá a Defesa Civil. Apreensão de mercadorias. Destruição de alimentos impróprios, demolição de obras clandestinas, né? Dissolução de uma passeata. São todos exemplos de autoexecutoriedade dos atos administrativos. Agora, ela não é absoluta, tá? Ela tem alguns atos que necessitam ser provocados pela justiça. Por exemplo, de cobrança, né? Vamos lá. Exemplo de ato não autoexecutável, né? Tá? Vamos colocar aqui, né? Tá executáveis, vamos arrumar aqui, né? Tá? Ó. Ato não executável, né? Aí, ó. Beleza, professor. Sim, cara, você tem que ter sempre aí um português perfeito, né? Ó, autoexecutável, né? Vamos lá comigo, né, ó. A exigência do pagamento de uma multa quando o administrado recusa-se a pagar. Neste caso, a administração deve recorrer ao judiciário para execução da dívida, ou seja, a cobrança judicial forçada, né? Judicial, ela é forçada. Então, o que acontece, né? Não é absoluta, né? Então, o cara foi lá, não pagou IPTU. Vai virar um documento chamado dívida ativa, que é um título de execução, né? E aí ele vai cobrar junto à justiça. Então, isso aí é um exemplo para você ter uma ideia que aí o cara, para fazer o cara forçar a pagar, você tem que ter o quê? Você tem que ter lá uma decisão judicial. Beleza? Fechou? 10, né? Segundo, autoexecutoriedade, imperatividade, né? Então, o que esse cara aqui é importante? Você tem que entender o seguinte, né, cara, que o ato administrativo, ele é a manifestação do poder público. Tá? Manifestação do poder público, né? Então ele está lá, ele exerce o poder extroverso de Estado, ele é o poder de obrigar a outrem a fazer aquilo que não quer, por exemplo, né? Então os atos têm imperativo, eu não quero, não interessa, por quê? Não interessa, porque esse ato administrativo, ele tem imperatividade, ó, também denominado de coercibilidade, de cobrar, né, ó. Os atos administrativos podem ser impostos aos administrados independentemente da concordância desses, né? Ou seja, né, palavra-chave, poder extroverso, né, do Estado, né, poder extroverso administrativo. Mesmo você não concordando, você vai ter que aguentar quieto e aceitar. Por quê? Porque esse ato administrativo, como a administração pública não fala em nome do agente, mas sim do poder público, ele obriga as pessoas a cumprirem, né? Vem comigo. Este atributo não é inerente a todos os atos administrativos, pois não estará presente nos atos que, para produzirem seus efeitos, depende exclusivamente do interesse do particular. Atos negociais, quando o administrador requer uma licença para construir, por exemplo, né? Então, quando ele quer uma licença para construir, tá? Então, ele só vai conseguir isso se ele tiver todos os requisitos. Em geral, a imperatividade deve estar presente nos atos restritivos de direito, como a aplicação de sanções, né? Então, o ato administrativo ele é autoexecutável, o ato administrativo ele tem a imperatividade, tá? Então ele tem ali, cara, ele tem o poder de obrigar.
tá? Tem o poder de obrigar, sim, tá? Terceiro, importante, presunção de legitimidade e legalidade. O que é algo que é presunção, né? Que você presume-se alguma coisa. O que você vai se presumir? Que aquele ato ele é legal e ele é verdadeiro. Tá? Que ele é legal, ele é verdadeiro. Ah, professor, eu não vou cumprir esse ato porque esse cara aqui não é o cara que deveria editar. Negativo. Você vai ter que cumprir esse ato sim. Por quê? Porque ele tem presunção, né? Ele tem presunção. O que significa essa presunção, né? Significa dizer o seguinte, cara, né? Significa dizer o seguinte, que até que prove o contrário, ele é verdadeiro e ele é legítimo. Se você não concorda, você entra com requerimento administrativo dizendo que esse ato ele é ilegítimo. Se você tiver a decisão favorável, aí você está dispensado de você ir para o trampo, né? Então, presume-se que todos os atos administrativos estão em conformidade com a lei, possuem legalidade e legitimidade, presume-se verdadeiros todos os fatos alegados, né, pela administração. Então, ele é legal e verdadeiro, né? Todos os fatos alegados pela administração, né? Segundo a professora Maria Silva de Pietro, né, Zanella de Pietro, né, o atributo da presunção de legitimidade há duas faces. Uma relativa ao plano normativo, que é a lei, e a outra o plano fático, né, que é o fato. Né? Então, o fato é verdadeiro. Então, ele tem presunção de legitimidade e tem presunção de veracidade. Né? Ó, tá? Legitimidade significa que a interpretação e aplicação da norma jurídica pela administração foram corretas, e a presunção de veracidade significa que os fatos alegados pela administração existem, ocorrem e são verdadeiros, né? Aí vem aquela questão lá até da teoria dos motivos determinantes, né? Então nós temos aqui a presunção da legitimidade, tá? Que é conforme a lei, e a presunção da veracidade, que são os fatos são verdadeiros. Então, os atos administrativos, eles gozam dessas duas características, tá? Eles gozam dessas duas características, né? O ato administrativo obriga os administrados por ele atingidos ou produzir os efeitos que lhes são próprios desde o momento da sua edição, ainda que a lei alguém aponte a existência de vícios na sua formação que possam acarretar futura invalidação do ato. Então, ele tem a presunção, cara. Então, você não pode ficar... Se não fosse isso aqui, esse negócio não ia andar, não ia para frente, cara. Né? Você já pensou todo o ato da administração pública, o cara vai lá e questiona. Tá? Cara, não anda. Então, o legislador falou, cara, vamos presumir que todos são verdadeiros, tá? Todos são legítimos, todos são legais. E se você não concordar, você corre atrás, você entra administrativamente. Tá? Então, isso aqui é para dar marcha à administração pública. Existem remédios aptos para assustar a produção dos efeitos do ato administrativo. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu estou aqui para fazer um convite muito especial. Primeiro, você assistir o restante dessa videoaula no nosso site da Lac Cursos. Aqui no YouTube são aulas demonstrativas para você ter aí o conhecimento, né, para você ter aí uma projeção das nossas aulas em relação aí ao concurso da GCM, Guarda Civil Municipal de Caldas Novas. Nós temos um curso, cara, fantástico, focado nesse edital, um curso que eu tenho certeza que vai te ajudar. Só você clicar aqui embaixo, o menor custo-benefício do mercado, apenas R$ 199,90, investimento único, a melhor proposta pedagógica para você estudar de verdade com quem conhece, com quem aprova, quem vive o dia de concursandos, concurseiros no Brasil do dia a dia. Tá? Pode confiar aqui na Lac Concursos que você terá um excelente resultado. Bacana, meus amigos? Espero vocês. Valeu, tchau!